Olá, saudações, amados irmãos, saudações, meus amigos, saudações, povo de Deus, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês, hoje, sempre e para sempre. Estamos de volta com mais um momento devocional para estarmos cada vez mais próximos de Deus. E no momento devocional de hoje, nós iremos aprender a estarmos próximos de Deus no meio ao sofrimento. É isso mesmo, amados irmãos. O assunto do nosso momento devocional de hoje é o sofrimento. O sofrimento, meus irmãos. Este é o assunto do nosso vídeo de hoje, é o assunto do nosso momento devocional de hoje, o sofrimento. Mas antes, amados irmãos, deixa-me começar por dizer o seguinte. O sofrimento, ela está relacionada com duas perguntas. O sofrimento, ela está relacionada com duas perguntas. A primeira pergunta que nos questionamos ao meio o sofrimento é por quê? A segunda pergunta é para quê? Por quê e para quê? Estas são as duas perguntas que estão relacionadas com o sofrimento. A primeira pergunta, que é o porquê, infelizmente é o que muitas vezes nos questionamos. E esta primeira pergunta, o porquê, ela indica a causa. E isso, amados irmãos, ela não interessa. Não interessa. A primeira pergunta, o porquê, indica-nos a causa. E ela não interessa. Não é importante para si. Não é importante para si. E a segunda pergunta é o porquê. Peço desculpa, é para quê? Para quê? Sim. É para quê? E essa indica o objetivo ou a finalidade. A causa, ou melhor, o porquê, ela está relacionada com a causa. E a causa de sofrermos, a causa do sofrimento é o pecado. Sofremos por causa do pecado. Por isso é que essa primeira pergunta não interessa. O porquê não interessa. E o porquê indica a causa e sofremos por causa do pecado. O que é o pecado? Você vai perguntar, Tanda, o que é o pecado? Amados irmãos, o pecado é nada mais, nada menos que fazer quando Deus disse não. É não fazer quando Deus disse sim. Quando Deus disse não, nós dissemos sim. E quando Deus disse sim, nós dissemos não. Esse é o pecado. É a desobediência à palavra de Deus. É fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. É viver para nós mesmos e não vivermos para Deus. O porquê é a causa. O para quê, o objetivo ou a finalidade. Então, objetivo ou a finalidade? Sofremos para que possamos aprender os preceitos ou os decretos de Deus, o Pai. Vamos ler nas passagens de 1 de Coríntios, no capítulo 6, o verso 12, e depois vamos ler no livro de 1 de Coríntios, novamente, mas no capítulo 10 e o verso
23. Diz assim a palavra em 1 Coríntios 6, 12. Alguém vai dizer: eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer: posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Agora vamos ler no capítulo 10 e o verso 23. Diz assim: alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Em outras versões, mais conhecida, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Há bocado estava a dizer as duas perguntas, o porquê e o para quê. A primeira pergunta, que é o porquê, ela não interessa para você. Esquece isso. O porquê não interessa. O porquê indica a causa, e a causa de sofrimento, a causa de sofrermos é o pecado. E o para quê indica o objetivo ou a finalidade. Então, sofremos para que possamos aprender. Sofremos para que possamos aprender os preceitos e os decretos do Deus, o Pai. E o sofrimento também é para a honra e a glória de Deus possa se manifestar nas nossas vidas. Bom, estas duas passagens que acabamos de ler, amados irmãos, em 1 Coríntios 6, 12 e 10, 23, ela está relacionada com o livre-arbítrio, se nós entendermos. Lá na criação, quando Deus nos criou, quando Deus nos formou, Deus, ele concedeu o livre-arbítrio ao homem, de maneira que nós possamos lhe adorar em espírito e em verdade. Porque Deus é um Deus soberano e Ele não quer que um bando de robôs, Ele não quer que pessoas programadas a fazer aquela coisa lhe adorem. Ele não quer ser adorado por pessoas programadas, não quer ser adorado por robôs, porque um robô não tem livre-arbítrio, ele está programado a fazer aquilo. O robô doméstico, o robô da limpeza, se está programado para limpar, é para limpar. O Bambi programaram para cozinhar, é para cozinhar e não lava. E a máquina de lavar está programado para lavar, ponto final. Não cozinha, não faz mais outra coisa, é só lavar. Lavar, lavar, secar. Lavar, lavar, secar, ponto final. Mas Deus, Ele não quer isso. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher de livre e sã vontade lhe servir e lhe adorar e lhe prestar culto de louvor e adoração. E possamos lhe prestar culto de louvor e adoração. E como estava a dizer, ela está relacionada com o livre-arbítrio e que de certa forma também está relacionado com o sofrimento. Está relacionado também com o sofrimento. Como é que o livre-arbítrio, ou melhor, o sofrimento, está relacionado com o livre-arbítrio? Muito bem, acabamos de ler que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. E tudo nos é lícito, mas nem tudo edifica. Portanto, eu tenho o meu livre-arbítrio. E o uso que eu dou desse meu livre-arbítrio é servir, adorar a Deus, fazer a vontade de Deus. Apesar das minhas imperfeições, mas eu escolhi
servir a Deus. E sei que Deus é justo e fiel para me perdoar. E essa minha escolha tem uma consequência. Essa minha escolha tem uma consequência. E quem usa do seu livre-arbítrio para não fazer a vontade de Deus, também tem a sua consequência. Vamos ler em Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 5 ao verso 11. Vamos ler Hebreus 12, a partir do verso 5, a partir do verso 5 ao verso 11. Diz assim então a palavra de Deus. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como se vocês fossem filhos dele? Pois ele disse: preste atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele o repreende. Pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Até aqui. Deus seja louvado pelo pão da vida, que é a sua palavra. Amados irmãos, lemos em Hebreus, no capítulo 12, versículo 5 ao verso 11. Agora vamos prosseguir para o livro de Salmos, no capítulo 119 e o verso 71. Ele diz assim, Salmos... Onde é que estamos? Salmos, está aqui. Capítulo 119. 119 e o verso 71. Diz assim: foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Até aqui. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os teus mandamentos. Oh Senhor, aleluia. Muito obrigado, Deus. Amados irmãos, estas passagens, elas estão relacionadas com o objetivo ou a finalidade do sofrimento, que é apreender, repreender
ou então correção da parte de Deus, o Pai. Conforme vimos, o porquê e o para quê. O porquê não interessa, pois ela nos indica a causa do sofrimento. E causa essa que sofremos por causa do pecado. Sofremos porque somos pecadores. Sofremos por causa do pecado e sofremos porque somos pecadores. E o que é pecado? Todos nós sabemos, pecado é a desobediência à palavra de Deus, a desobediência à vontade de Deus, o Pai. Amados irmãos e amigos, a mensagem que eu venho trazer-vos hoje da parte de Deus, o Pai, é que ao meio o sofrimento não vamos perder nosso tempo com perguntas desnecessárias. Não vamos perder o nosso tempo ao meio do sofrimento fazendo perguntas desnecessárias. Perguntas como: por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Por que aquilo? Por que assim? Por que assado? Por que cozido? Não vamos perder tempo com essas perguntas. Porque quem conhece a palavra, quem conhece as escrituras, sabe que estas perguntas não nos servem de nada. Estas perguntas não nos servem de nada. Porque Deus, Ele permite que estas coisas aconteçam nas nossas vidas. Deus permite que os sofrimentos aconteçam. No entanto, Deus ama os seus filhos. E como um bom pai, Ele corrige aqueles que o amam. Ele corrige aqueles que o amam. Não é Deus, porque Deus está me dando. Deus está me dando sofrimento. Deus não está te dando sofrimento nenhum, amados irmãos. Deus permite que as coisas aconteçam. Se pararmos para pensar um pouco, nós lemos em 1 Coríntios que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Mas nem tudo edifica. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio, amados irmãos. Deus nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio aqui é a razão ou o motivo de sofrermos. O livre-arbítrio é a razão ou motivo de sofrermos. Alguém vai perguntar, por quê? Deixa-me explicar. Em 1 Coríntios 6,12, já vimos aqui, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então, quando eu uso do meu livre-arbítrio para fazer a minha vontade, ou quando você usa o seu livre-arbítrio para fazer a sua vontade, que é a vontade da carne, obedecendo às suas paixões e desejos, fazendo as coisas dos pensamentos, essas coisas, o uso que estás a dar do seu livre-arbítrio, ela gera uma consequência. Ela gera uma consequência. Quando dás o uso do seu livre-arbítrio para fazer a sua vontade, para eu fazer a minha vontade, e que são as vontades da carne,
ela tem consequência. E essa consequência é o sofrimento. É o sofrimento. Então, quando eu uso do meu livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus, o Pai, para a fazer a vontade, para me submeter à vontade de Deus, essa minha escolha, porque o livre-arbítrio é uma escolha que nós temos. Então, essa escolha também gera uma consequência. Ela também gera uma consequência. Então, você que usou o seu livre-arbítrio para fazer a sua vontade, a consequência da sua vontade é o pecado. E o salário do pecado é a morte. E sabemos que o pecado é a origem dos sofrimentos. O pecado deu origem ao sofrimento no mundo. Então, quando eu uso do meu livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus, para me submeter à vontade de Deus, a consequência da minha escolha, a consequência do uso do meu livre-arbítrio é a vida em Cristo Jesus. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou a falar, é o que está na Bíblia. É o que está na Bíblia. Devemos crucificar a carne com os seus desejos e as suas paixões. É a Bíblia que está a falar, não sou eu. É a Bíblia. E também, amados irmãos, sofrimento. Sofremos porque escolhemos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Sofremos porque escolhemos a fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então, quando escolhemos fazer a vontade de Deus e não a nossa, qual é o sofrimento? É aquilo que Jesus disse. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nós sabemos que Cristo foi perseguido. E se eu e você somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, fazedores da vontade de Cristo, também seremos perseguidos, também teremos aflições. Porque enquanto estivermos aqui no mundo, sofreremos as hostilidades que este mundo oferece. Passaremos pelas mesmas aflições que Cristo passou. Paulo disse que o viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Então vamos sofrer por amor a Cristo. Vamos sofrer. Escolhes fazer as coisas à tua vontade, vais sofrer as consequências dessa escolha. Escolhe fazer a vontade de Cristo, a vontade de Deus, vou sofrer. Mas o meu sofrimento me trará vida eterna. O seu sofrimento vai te trazer a vida eterna. Mas se você, se eu, escolhermos viver para nós mesmos, o nosso sofrimento nos trará a condenação. Nos trará a condenação. E quando a palavra de Deus nos fala que o para quê indica o objetivo ou a finalidade do sofrimento, um exemplo que nós possamos ver na Bíblia é na história de Lázaro e na história de Jó. Nós vimos que Jesus disse que
este sofrimento ou esta enfermidade não é para a morte, mas sim para que o nome de Deus seja glorificado, mas sim para a honra e a glória e o poder de Deus se manifeste. Então, muitas vezes, Deus permite que o sofrimento aconteça. Deus permitiu que o sofrimento acontecesse na vida de Jó, para que a sua glória, para que o seu poder se manifestasse na vida de Jó. Então, o sofrimento que você está a passar agora, não pergunta por quê. Não pergunte por quê, mas para quê. É para que a glória, para que o poder de Deus se manifeste na sua vida. E que as pessoas ao seu redor, as pessoas à sua volta, possam ver, possam testemunhar o poder de Deus na sua vida. Eu vou falar do meu exemplo particular. O sofrimento que passei foi para a honra e para a glória de Deus se manifestar na minha vida, para o poder de Deus se manifestar na minha vida. Hoje eu estou aqui, graças a Deus, porque quando a ciência, quando a medicina me disse que não, Deus me disse sim. E hoje, pela graça e pelo poder de Deus, eu estou aqui. A medicina disse que não, mas Deus disse que sim. Ele é o doutor dos doutores. Para Deus nada é impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Quando os médicos falaram que eu não voltaria a andar, mas Deus me disse que sim, vais. Mas Deus disse que sim, vais. Hoje me lembro das palavras da minha tia, que um dia este sofrimento, um dia isso que estás a passar, vais contar histórias. Vais contar histórias. Hoje estou aqui. É para que o poder de Deus se manifestasse na minha vida. E o poder de Deus se manifestou. O poder de Deus se manifestou. Por isso, eu dou graças, eu rendo graças ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, eu quero terminar aqui essa mensagem com as palavras de Deus por intermédio do apóstolo Paulo no livro de 2 de Coríntios, no capítulo 1, o versos 3 ao verso 6 e no verso 9. Vamos ler aqui a palavra de Deus no livro de 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 3. Diz assim então a palavra: Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e a salvação. Se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. E no verso 9, para terminar, amados irmãos,
Nós nos sentíamos como condenados à morte, mas isso aconteceu para que, atenção, para que, não porque, mas para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Amados irmãos, que esta mensagem possa trazer frutos de arrependimento e que esta mensagem possa edificar a sua vida e que esta mensagem o ajude na sua caminhada com Cristo. Você que está a passar por momentos de dificuldades, momentos de aflições, saiba que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que Jesus Cristo venceu o mundo. Ele é o nosso Senhor e suficiente Salvador. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Graça e paz do nosso bom Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos acompanhem hoje, sempre e para sempre.